Olá, tudo bem? Está começando o programa Aconteceu Comigo, edição 2024. Tudo bem? Eu sou Ira Croft, apresentadora deste programa, um podcast sobre relatos de mistérios e casos insólitos. E agora, aqui em vídeo. Então, novidade para esse ano, o programa, além de áudio, também em vídeo. Então, você está aqui me vendo neste estúdio lindo, maravilhoso, nesse espaço do R1 Space no World Trade Center, em São Paulo. Estivemos na fogueira, estivemos no mato, estivemos dentro da minha casa, na sala aconchegante com Raveninha, e agora chegamos a este estúdio, neste hotel, que já ouvi falar que também tem muitas histórias sobrenaturais, de mistérios que já aconteceram aqui. E para estrear este programa, neste novo formato, eu convidei ela, Ananda Mida, produtora no Mundo Freak Enterprises e Magicando. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, agora a gente tá passando medo em vídeo também. Não basta só o áudio. Me trouxeram aqui para passar medo com o pessoal vendo a minha cara. Exatamente, agora as pessoas vão ver nossas caras, como que é as nossas caras lendo os relatos. As reações. Ele. Exatamente, tá preparada, Nandinha? Não, mas vamos lá. Que delícia. Então vamos começar com as histórias. Eu vou ler as histórias aqui através de um computador. Da próxima vez a gente vai estar com outro dispositivo. Para você que está ouvindo este programa, ele continua a mesma coisa. Vamos ler 2 histórias por programa. A cada história faremos comentários, vamos dizer o que a gente acha, contar nossas experiências, contar aquilo que já aconteceu com a gente também. E depois encerramos o programa para que semana que vem você esteja de volta para assistir ou ouvir. Vamos começar com a primeira história. E olha só o título: Um espírito com sede. Vou até beber água antes. Olá, Ira. Me chamo Luísa e vim descrever um relato que não é exatamente o meu, mas sim da minha mãe, super válido. Que ela sempre conta pra gente, pros filhos, pros primos, reunião de família, no dia em que ela testemunhou um fantasma na casa da avó dela. Quando minha mãe tinha seus 14 anos de idade, há mais ou menos 35 anos atrás, ela e os primos gostavam de ir para o sítio de um tio, onde lá moravam também meus bisavós, isto é, os avós dela. Lá, eles passavam o dia brincando de todo tipo de coisa. Sítio, né, gente? Andar de bicicleta, pique-pique, pique-pega, brincar na rua, todas essas coisas, né? E lembrando que naquela época não tinha celular e nem outras tecnologias avançadas. Né? Como é que você avisava as coisas, né, Anandinha? Não avisava. Era assim. Não avisava, né? No sítio, havia uma torneira do lado da casa, onde as crianças e os jovens passavam toda hora para lavar os pés e as mãos. Era tipo uma parada para poder se limpar. Que é bem comum, né? Casa, quintal, sujeira, criançada correndo lá para cá. Então, você tinha uma torneira ali onde eles paravam para se limpar, para poder passar. A primeira coisa que aconteceu com a minha mãe foi que, num certo fim de semana, os primos foram para esse sítio e, brincando de pega-pega, pique-pega, eles passavam toda hora por essa torneira. Alguns percebiam que a torneira pingava. Iam lá e fechavam. Já que a minha bisa era muito brava. Então, né, eles estavam percebendo que toda hora estava pingando demais a torneira. Mesmo assim, a torneira aparecia pingando novamente. E assim foi, até o fim do dia. Torneira pinga, fecha, torneira pinga, fecha de novo. À noite, minha mãe acordou sentindo um certo tipo de incômodo. Ela dormia com os primos na sala,
separada dos quartos dos pais por uma cozinha. Na entrada da cozinha não existia porta, e sim uma daquelas cortinas de fita para separar o ambiente. Muito comum na casa do brasileiro, né? Cortina de fita, de miçanguinha, de bolinhas. Então a minha mãe, sentindo esse desconforto, pensou: vou tomar uma água e depois falo com os meus pais, que estão dormindo no quarto, que eu não estou me sentindo bem. Ela não estava achando nada, estava só se sentindo desconfortável. Só que ao chegar nessa cortina, na porta da cozinha, minha mãe ouviu um barulho de um copo d'água se enchendo, sabe? Abriu a torneira e filtro, né? Aquele barulho de água. Aquele bem típico, caindo. Ela então olhou para o bebedouro, né? Para o filtro de barro, ela até colocou aqui bebedouro de barro, né? Olhou para o filtro de barro e ela viu nitidamente um copo no filtro se enchendo sozinho. A torneira aberta do filtro e ele caindo a água ali, se enchendo sozinho. E mais, o copo nunca ficava cheio. Ela viu caindo a água no copo e aquele barulho de água, só que ele só na metade. E fazendo aquelas borbulhas de água ali só na metade. E ela ficou alguns segundos ali olhando e vendo aquilo. Era um copo transparente, aqueles copos americanos, né? Então ela dava para ver. Então ela viu o filtro parado ali, aberto, enchendo o copo de água, mas ele nunca se enchia. Minha mãe conta que ela congelou na hora, morreu de medo. Eu também. Ela não conseguiu gritar, ela não se moveu, ela ficou paralisada ali, mas observando a cena. Ao mesmo tempo que ela estava com medo, não saía para correr, ela também estava ali observando aquela cena. A minha avó não acordou, nem meu avô, ninguém acordou. Então ela achou meio estranho, né? Porque normalmente eles acordariam com facilidade. Mesmo assim, ela decidiu ir lá no quarto dos avós para dormir no meio deles, de medo do que ela estava vendo. Passado a noite, no café da manhã, minha bisavó conta que sonhou com um irmão a noite inteira e que no sonho ele pedia socorro. Na época de quando, como ela era nova, o irmão trabalhava no sertão nordestino, lá no Nordeste, em uma plantação de cana. Então, olha assim, ó o passado dela, hein? O passado dele. E num dia muito quente, no meio daquele canavial todo, ele se perdeu. Ficou vagando por muitas horas com sede e ele acabou falecendo desidratado. Quando a minha mãe ouviu essa história, ela quase teve infarto. Aí que ela entrou em pânico mesmo, né? Porque até então era só um incômodo. Eu não sei quanto que ela contou para minha avó da história, né? Como é que foi. Mas depois a minha avó veio falar com todo mundo na família, porque claro, né, que ela queria saber. E aí a minha mãe contou que ela viu a torneira encher o copo e o copo nunca enchia, aconteceu aquela coisa tal, né? Aquele aconteceu comigo com a minha mãe. Contou para minha avó. E aí a minha avó falou para ela sobre a história do irmão. E aí, né, para minha avó, para elas ali, eles levaram a entender que poderia ser o espírito desse tio que estava ali com sede. Minha mãe falou que depois disso nunca mais aconteceu mais nada, né? Ela falou que ela rezou muito, pediu para Deus para não ver mais nada, ela também não viu e ficou tudo bem. Mas é uma história que marcou muito a minha família, então por isso que eu enviei essa história para vocês lerem. Luísa, coitada da sua mãe. Cadê sua mãe aqui para vir nesse programa, hein? Ah, Nandinha, e você, Nandia? Você que tem uma relação muito forte com a sua mãe também. Sim, eu até respirei fundo agora. Quando você estava lendo a história, antes de chegar na parte do irmão, eu já estava pensando numa possibilidade dessa, né? De ser algum espírito que morreu com sede. É muito comum relatos assim de entidades que vagam sentindo fome, sentindo frio, sentindo sede. Ao mesmo tempo eu pensei no meme também, sabe? Quando você tá na cama e o galão de água faz gloob, e todo mundo assusta. Aí tinha razão, assim. Tinha realmente alguma coisa ali acontecendo.
Conforme você foi falando também, me lembrou muito um falecido tio, irmão da minha mãe, inclusive, que no dia do velório, e ele morreu no dia do aniversário de casamento da minha mãe. Então, uma coisa que ficou muito marcada, assim. Esse meu tio, ele era alcoólatra, já estava sendo renegado pela família, as pessoas já não aceitavam ele de boa em casa, assim. E a única irmã que dava abrigo pra ele era a minha mãe. Então ele sempre ia lá, tomava banho, fazia barba, levava doce pra mim, brincava, tocava um pouco de violão e ia embora. Mais pro fim da vida ele ficou meio andarilho, assim, né? E nesse dia do velório a gente foi, isso foi em 94, eu devia estar com 5, 6 anos. Quando a gente voltou pra casa, meu irmão era bebê, minha mãe começou a olhar pra porta e falar com alguma coisa que a gente não tava vendo, assim. E ela começou a falar, não, você não pode entrar, você tem que ir embora, não vai entrar aqui e tal. Você tem que ir embora, vai embora, pega o seu caminho e vai embora. E depois ela falou pra gente que era o irmão dela pedindo pra entrar, pra dormir lá, assim. Então acho que, pra quem acredita, né, deve ter um limbo entre vida e morte em que a pessoa fica meio perdida sem saber o que aconteceu, assim. E tentar recorrer àquilo que ela tinha de conforto, sabe? Uma demanda, né? E aí, nesse caso, a pessoa ter falecido com sede, que é uma coisa pesadíssima, assim. Nossa, que trauma, né? Para um espírito, para um fantasma. Pessoal, assim, já não basta nossas vidas aqui em terra, nossas vidas físicas. Aí a gente morre num trauma e passa o resto da eternidade, seja lá o que for, vivendo isso. É um tormento eterno, né? É muito doido que isso. Horror, que bad vibe. Bad, Nossa, bad. muito, muito bad. Aqui nesse programa, para você que está chegando agora, nós lemos histórias, relatos de casos insólitos, de mistérios, sobrenaturais, ou às vezes assim, sem muitas explicações óbvias, diretas, né? Lemos com muito respeito, com muito carinho, não fazemos juízo de valor e comentamos aqui o que a gente acha baseado nas nossas próprias experiências também. Normalmente, pessoas com religiões em que elas acreditam, né? E aí, às vezes, elas comentam, trazem pra gente seus dogmas, a gente também acaba entendendo. Mas, independente de ter uma religião, de ter uma crença específica, temos aqui entre nós muitas histórias e muitas coisas freaks, como essa, né? E realmente, porque você imagina o susto. Como você falou, para quem acredita. E a pessoa que não acredita, que vai levantar de madrugada para beber água, né? Normalmente ali na hora do demônio, umas 3 horas da manhã, você vai lá, inocentemente, vou ali tomar uma água. Aí você olha o filtro tá ali ligado, caindo água e nunca enche o copo. E você dá de cara com aquela cena de madrugada. Assustadora. Não tem explicação, né? Mas eu espero que esse espírito tenha encontrado paz, assim. O que também, mesmo tendo uma explicação, foi o espírito, não, e aí a gente acredita principalmente pelos nossos laços emocionais, né, sociais. Pô, era meu tio, poderia ser meu tio. Ainda assim também é traumatizante, né? Como a gente falou, certeza. Um espírito morreu aqui, aí chega do outro lado, tá passando o mesmo tormento de novo. Que horror, né? Terrível, terrível. Bom, espero que ele tenha tido paz, esse espírito, e a família também, né? A família também. Um fofossusto, né? Um fofossusto, que um fofossusto, né? Pra quem não sabe o que é, é um susto fofo, né? Normalmente acontece quando a gente vê espíritos, fantasmas ou alguns sinais assim astrais relacionados à família, né? Que dá um susto, mas aí a gente... De pessoas queridas, né? De pessoas queridas, aí você fica meio feliz, assim, nossa, vi tal pessoa. Mas nesse caso, assustador. Luísa, muito obrigada por enviar o seu relato. Obrigada por compartilhar a sua história, a história da sua família e abrir um pouco da sua porta, né, para que a gente conhecesse essa história. E, assim, eu tô falando do trauma, mas eu também acho que pode ser, né, de ter sido o espírito de um ente querido, do tio, como você falou, né? A pessoa sofreu um trauma ali, e aí o que faz depois, né? Não sei, mesmo que não tivesse esse contexto, né, do tio que morreu passando sede, é assustador de qualquer maneira. Você acordar pra beber... É o medo de todo mundo, né? Todo mundo tem medo de acordar de madrugada pra beber água e encontrar alguma coisa ali. Imagina isso acontecendo de fato, assim.
A Luísa agora tem isso, né? Tem a história na família, né? O que todo mundo tem medo de beber água de madrugada, ela tem certeza. Com ela gente. Não é meme. Com ela aconteceu de verdade. Existe. Vamos para a próxima história, Nandinha? Bora. Ó, esse relato que a gente vai ver agora, ele se chama Uma Estação de Ônibus do Passado. Muito boa também. Olá, me chamo Lucas e essa história se passa em 2018, época em que eu precisava viver uma vida muito pontual. Eu morava em São Bernardo, trabalhava em São Paulo e estudava em São Caetano. Consegui aguentar essa rotina que me custava horas em diversas baldeações de metrô e ônibus relativamente bem durante um ano, mas depois já podia sentir os graus da exaustão. O ônibus que pegava da faculdade para casa era o único que conectava minha cidade para onde eu estudava. E por passar muito próximo de onde eu morava, também era o que eu pegava desde muito novo. Lá por 2010, os ônibus antigos foram trocados pelos novos modelos, com letreiros eletrônicos, bancos estofados, etc. E prometo que esse detalhe é relevante. Não, é super relevante. Né? A melhoria no transporte público é relevante. Até hoje. Pois é. Por mais de um ano, minha aula acabava às 22h40, 45 no máximo, assim. Quase literalmente corria desesperado para conseguir pegar meu ônibus, que saía às 22h50, pontualmente. O motorista, um senhor meio carrancudo, e o cobrador, um rapaz aproximadamente da minha idade, já eram figuras marcadas nessa rotina. Detalhe que se eu perdesse o ônibus, o próximo só passava às 11h30 da noite. Então eu realmente me esforçava todos os dias para pegá-lo. No dia que a história aconteceu, eu estava relativamente bem, de bom humor. A aula estava acabando e, como sempre, a minha ansiedade me preparava para o caminho de todo dia. No exato momento em que o professor dispensou a turma, comecei a me sentir muito mal. Não sei exatamente como explicar. Era como uma queda de pressão que me formigava os pés, os braços, acompanhando de um nó gelado no estômago, uma sensação de leveza, como se a qualquer momento eu fosse sair flutuando. Fui embora sem nem me despedir de ninguém e com essa sensação aumentando. A cada passo me sentia mais irreal e que a qualquer momento fosse desmaiar. Sentia que se caísse no chão já não teria mais corpo, seria somente algo caindo para sempre. Me segurando nesse pequeno pânico, cheguei à estação às 22h49. Me lembro bem do horário, o ônibus ainda não tinha chegado. Era o primeiro a chegar na fila. Fiquei em pé, no silêncio da noite, esperando o ônibus chegar. Me concentrando com todas as forças em me manter em pé e com essa sensação avassaladora me sufocando. Na minha mente, começava a achar que o ônibus já tinha ido embora. Estava parado e quando olhei em volta, percebi que nenhum outro ponto tinha pessoas. Os bares geralmente cheios ao redor estavam fechados. O que sentia era somente que eu existia no mundo e mais ninguém. Quando o pânico realmente começou a brotar, as pessoas começaram a chegar, formando fila atrás de mim, e percebi que nenhum dos rostos eram familiares. E naquele mal-estar, conferi as horas para ver se faltava muito ainda para o ônibus. Era 22h50, me lembro do relógio do celular mudando para as 22h51. O ônibus então começou a chegar ao longe e naquele momento estava gelado, realmente assustado considerando que finalmente havia enlouquecido. O ônibus chegou e era um daqueles modelos antigos, do qual não rodavam há pelo menos uns 7 anos. Entrei e, para alívio da minha sanidade, o motorista ranzinza estava lá, a cara fechada de sempre, mas quando vi o cobrador, eu realmente senti que eu ia vomitar. Ele estava visivelmente mais gordo, com o cabelo bem curto, de um jeito que conseguia ver o buraco onde a entrada de careca começava a brotar. Ele deve ter visto a minha cara de pavor, porque me olhou como se eu fosse doido. Sentei no ônibus e a sensação era horrível. Sentia que ia afundar no banco e desaparecer. Me concentrava com todas as forças para não dormir, mas também não mantinha meus olhos abertos. A luz do ônibus estava muito forte e, sinceramente, eu estava apavorado. Abri os olhos de vez em quando para conferir onde eu estava. Quando meu ponto chegou,
Desci sem olhar para trás e segui em direção à minha casa. Faltava energia no quarteirão. A rua estava completamente escura, até um ponto onde os postes voltaram a iluminar. Ao passar nesse ponto, o mal-estar desapareceu quase instantaneamente. Fui para casa e no dia seguinte, tudo começou a parecer cada vez mais como um sonho ruim. Na noite do dia seguinte, tudo estava normal. As ruas, o ônibus, o cobrador com seu topete. E até hoje eu não sei o que aconteceu. Que loucura! Gente! Quase um Sete Além. Exatamente, eu lembrei do ônibus do Sete Além. Quase um Sete Além. Ele teve uma mudança, só que ele teve uma mudança de espaço sem ele sair do lugar. As coisas que mudaram. Porque no Sete Além, em Sete Além, a gente que pega e vai até Sete Além, né? Você passa, você ultrapassa um portal astral, um portal mágico, uma outra dimensão, e aí você chega até lá. No relato dele, as coisas em volta trocaram de dimensão. Ele foi parar num outro multiverso sem sair do lugar. É como se a existência dele tivesse cada uma em um tempo. Isso, é um multiverso. E ele deu uma passeada, né? Rápida, assim. Muito rápida. Gente, que horror. E o relato dele, ele fala que ele não foi só uma visão, ele estava ali no ponto, ele ficou um tempão ali parado, aí as coisas foram mudando, ele não percebeu quando mudou. Quando ele percebeu, ele não estava no mesmo ano, ele estava no mesmo lugar, mas era outro ano. Aí chegou o ônibus velho, né, antigo, velho não, né, mas antigo. Ele entrou, viu tudo diferente lá dentro, não foi só um negócio rápido. Não foi. E começou com mal-estar, né? A princípio ele pensou que ele estivesse só passando mal. E aí, de repente, você vê uma coisa ou outra estranha, você ainda atribui o mal-estar, né? Pô, é porque minha pressão tá caindo. Não tô com oxigênio suficiente no cérebro, que é o que eu pensaria. Mas parece que ele deu uma passeada pro passado, foi pro futuro e ajustou e depois pro presente de né? novo. Parece uma coisa que dá enjoo, de fato, assim. Nossa. Que deve revirar o estômago mesmo. Nossa, cite um filme que fale de viagem no passado. Que é uma história, gente. Um relato de aconteceu comigo. Por isso que eu falei que aqui nós lemos histórias de relatos de mistérios sobrenaturais, casos insólitos, não necessariamente sobre fantasmas e espíritos. Olha só que história... Apavorante. Apavorante. E assim, realmente, o que é? Porque quando a gente fala até mesmo, né, do fofossusto, que é uma pessoa querida, um ente querido, a gente emocionalmente acredita que é um espírito, que é um fantasma, porque aquilo nos conforta, aquilo nos ajuda a pensar que do outro lado, né, tem uma continuidade ou não. Mas isso daí não tem nada a ver com o espírito, com a emoção dele. Ele só estava no ponto de ônibus cansado. E também não foi uma coisa recorrente, né? É uma coisa que aconteceu só aquela vez, muito pontual. E ele finaliza aqui dizendo que até hoje não sabe o que aconteceu. A gente também não sabe. Se alguém descobriu o que aconteceu... Eu não faço a menor ideia. E se eu soubesse o que tivesse acontecido, eu queria aprender como evitar. Porque Você gostaria de evitar? Com certeza. Esse tipo de história me apavora muito mais do que a história com entidade, fantasma, sobrenatural. Realmente você não tem nenhuma ideia do que pode ter acontecido. E se acontecer de novo? Quando vai acontecer de novo? Como já causa uma né? ansiedade. Mas eu também achei sensacional. É que não é comigo. É uma experiência, né? Mas eu achei sensacional. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei se eu ia correr. Eu não sei se eu ia correr de medo igual ele correu, assim. Não sei se eu ia ser que nem Zé Povinho, já ia chegar, Nanda do céu, acabei de passar por um negócio, você precisa ver. Ah, sim. Com certeza ia mandar fazer mensagem isso. Com certeza, mas... Te ligar, ia falar, Nanda, tô em 1950, olha aqui. Aí eu olho e tá tudo normal, né? Fala, amiga. Nossa, só eu tô vendo. Aí nós temos um outro problema. Sim. Uma coisa que eu faria diferente dele também é que enquanto ele passava mal, ele ficou segurando muito isso dentro dele, assim, de disfarçar, fingir que tá bem, que é uma coisa que eu absolutamente não faço. Se eu tô passando mal, eu tô avisando todo mundo que tá do lado, assim, ó, minha pressão tá caindo, já tô avisando que eu vou desmaiar, entendeu? Não vou sofrer sozinha, não.
Nossa, mas eu adorei essa história, hein? As duas histórias. Muito boas. Muito boas. Obrigada, ouvinte, por enviar histórias pra gente, pra você que tá chegando agora. Ah, mas o que está acontecendo aqui? Este aqui aconteceu comigo, um podcast de histórias, relatos de casos sobrenaturais, insólitos, mistérios, onde nossos ouvintes enviam pra gente, a gente faz uma seleção, a gente entende. Se enviar mentira, a gente também pega, porque a gente já pegou, tá? Mas a gente acredita que aconteceu aquilo com a pessoa. Então, talvez, né, assim, são muitos casos misteriosos que aparecem aqui, então a pessoa envia pra gente, por mais absurda que seja a história, a gente acredita que aconteceu com ela pelos sentimentos dela. Como neste caso, ele deu um detalhe ali tão específico que você estava falando, eu não quis interromper, não, porque a calvície do cara, eu percebi onde é que tava, assim, nossa, ele prestou muita atenção. Pois é, num universo o rapaz era calvo e no outro ele tinha um topete, né? Então, e aí ele detalhou tudo isso. Então, e uma pessoa que tá comendo não vai inventar isso só pra tralalá. Não, né? Só se for um roteirista muito bom. Então. Cabulosíssimo. Cabulosíssimo. Eu tô até... Juro por Deus, cara, essas histórias de viagem no tempo, assim, multiverso... Não sei se é porque eu sou uma pessoa muito neurótica com horário. Você não viajaria, Nandinha? Você não ia querer ter mais isso? Se eu tivesse a possibilidade, não. Não, eu tô muito tranquila aqui nesse espaço-tempo, assim. Não quero nenhuma grande experiência, não. Tô bem tranquilinha. Que legal. E preocupada com pontualidade. Então, universo astral aí, não façam isso com a Não Nanda. me atrasem. Escolham isso outra pessoa. Exatamente. Para que a pessoa possa ter essa experiência e depois enviar o relato. E para você que quiser enviar o seu relato, você que teve uma experiência de casos insólitos, sobrenaturais, foi um fofossusto, foi com fantasma, foi com Slenderman, foi com uma outra entidade, manda aqui pra gente. Aí você vai mandar assim, contato@mundofreak.com.br. Aí lá no campo do e-mail, você coloca aconteceu comigo e o título da sua história. Se você puder colocar ainda, se é história de hospital, floresta, uma história como essa, você também pode colocar. Conta a sua história no e-mail. Quanto melhor você explicar e detalhar, contar a sua história, melhor nós vamos entender e poder selecionar. E se no e-mail você puder já colocar a autorização do uso no programa, a gente agradece, viu? Obrigada, Nandinha. Um beijo. Pela participação nesse programa. Para quem quiser acompanhar a Nandinha, onde que as pessoas te encontram, Nandinha? No Instagram, @Ananda_Mida, M-I-D-A, @AnandaMida. É isso aí. E no podcast Magicando. Magicando é Mundo Freak. Então é pra quem gosta de esoterismo. Vai lá, gente. Vai lá. Obrigada por ter acompanhado o nosso programa. Este é o primeiro programa de 2024. Edição agora em vídeo, nesse espaço fabuloso no R1 Space, aqui no Hotel World Trade Center. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu elogio. Já segue, já aperta o sininho. Xingar não, tá bom? Xingar você guarda aí na sua casa, tá bom? Muito obrigada.